Vamos ler a palavra do Senhor como está escrita no livro de Atos. Assim como está escrita no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 1. Todos sabem, minhas irmãs, que o livro de Atos, ele conta como foi o começar, o começo, o início da primeira comunidade cristã, os batismos com o Espírito Santo que aconteceram, as missões de Paulo, como os apóstolos se comportaram depois que o Senhor Jesus foi glorificado e depois que subiu ao mais alto dos céus para reinar para todos sempre, depois de haver redimido sua igreja, ressuscitado ao terceiro dia, então subiu à glória. E um desses assuntos que é tratado no livro de Atos são as missões, são as viagens missionárias de Paulo. Ele começa na história, na Bíblia, ele é apresentado para nós como um fariseu da tribo de Benjamim, e o seu nome, Paulo, é conhecido por ser um grande perseguidor da comunidade cristã em Jerusalém. Ele mesmo diz que perseguiu a muitos do povo de Deus. E a Bíblia, no livro de Atos, o livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, que foi o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Esse Lucas, ele se tornou um colaborador de Paulo, ele era médico, ele era doutor. E ele escreveu o livro de Atos para contar também a história de Paulo, um grande evangelista, um grande missionário, um grande apóstolo de Deus, assim como todos os outros. Paulo ele começa a perseguir a comunidade cristã em Jerusalém. Ele, sendo fariseu, não aceitava o evangelho. Achava que toda aquela ideia de abandonar os sacrifícios, de abandonar os sacrifícios que a lei de Moisés mandava, era uma completa blasfêmia contra Deus. Ele assim pensava, ele assim achava, porque ele não compreendia que Jesus Cristo era o verdadeiro Cordeiro que salva o mundo do pecado. E aí Paulo, na sua mentalidade de fariseu, ele olha o povo se convertendo e ele tenta parar o povo de Deus. Ele persegue, ele invade casas, ele arrasta mulheres pelo cabelo, arrasta homens, lança na prisão. Ele mesmo diz que torturava o povo de Deus para ver se algum deles blasfemava contra Deus e negava Jesus. Mas muito bem, as perseguições foram tantas, Paulo perseguindo o povo de Deus, que o livro de Atos diz que Paulo respirava ameaças contra o povo de Deus. Em outras palavras, é como se cada respirar de Paulo fosse uma ameaça ao povo de Deus. Ele não fica satisfeito em perseguir o povo de Deus em Jerusalém. Então ele vai aos sumos sacerdotes de Jerusalém, aos sacerdotes de Jerusalém, e pede uma carta, um documento, que autorizava ele a ir na sinagoga de Damasco, que fica na Síria, e trazer os povos de lá que acreditavam em Jesus Cristo, trazer eles para Jerusalém para julgar eles aqui na terra de Paulo, em Jerusalém. Paulo recebe a carta dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes, porque os sacerdotes também não concordavam que deveria se acabar essa coisa de sacerdotes, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Eles não concordavam com isso. Eles queriam continuar sendo sacerdotes.
Até porque ser sacerdote tinha um certo prestígio, né? As pessoas olhavam, eita, lá vem o sacerdote do templo, o funcionário de Deus, funcionário do templo. Eu não sei porque eles queriam continuar nesse sistema que já tinha cumprido o seu propósito. Agora estávamos vivendo, iniciando a nova aliança com o Messias. Mas muito bem, Paulo recebe a autorização do templo de Jerusalém. Paulo vai para Damasco e no meio do caminho, na estrada de Damasco, Paulo tem um encontro com Jesus. Jesus explica tudo para ele. Ele fica cego e Jesus fala: vá para Damasco, vá para a casa de tal pessoa e fique lá que eu vou mandar alguém falar com você. Jesus fala com o seu servo Ananias, que era um temente a Deus de Damasco, acreditava em Jesus, cristão, convertido. Ele envia esse tal Ananias. Ananias ora por Paulo, Paulo recupera a visão, é batizado, crê em Jesus. O seu entendimento se abre, ele entende agora por que Jesus é o Messias. Então ele começa a pregar em Damasco, ali mesmo, onde ele estava. Em vez de ir lá e perseguir, ele vai em Damasco. E ali onde ele está, em Damasco, em vez de ele ir para a sinagoga, como ele deveria ter ido e pego os cristãos para trazer para Jerusalém, ele começa a evangelizar e a Bíblia diz que ele alvoroçou, perturbou a cidade com as suas provas de que Jesus era o Messias. Ele abria o rolo de Moisés, o rolo do profeta Isaías, o rolo dos profetas todos e mostrava o que é que o Messias tem que fazer e falava: olha, Jesus fez isso, o profeta disse que o Messias ia fazer tal coisa, Jesus fez isso. O profeta Zacarias disse que o Messias ia entrar montado em um jumentinho. Olha Jesus entrando em um jumentinho em Jerusalém. Olha, o profeta Isaías disse que o Messias ele tem que ser sacrificado. Olha Jesus morrendo, não por algum crime que ele cometeu, mas pelos crimes que ele não cometeu, pelos crimes que eram nossos e que são nossos. Então ele começou a alvoroçar a cidade e todos ficaram perplexos com o que ele estava dizendo. Pessoas creram, outras não. E as que creram, muito bem. E as que não creram tentaram matar ele. Mas com a ajuda dos irmãos ele foge. E ali ele começa suas viagens missionárias. Ele tenta falar com os apóstolos em Antioquia. E os apóstolos Pedro, João, Tiago, nenhum deles tinha coragem de falar com Paulo, porque achavam que era uma mentira de Paulo. Achavam que Paulo estava fazendo uma armadilha para pegá-los e matá-los. Mas Barnabé, que era um amigo dos apóstolos, conversa com Paulo, vê que realmente Paulo mudou a sua mentalidade, que já não queria mais matar ninguém, que se converteu de verdade, foi batizado e tudo mais. Muito bem, Paulo consegue falar com os apóstolos e ele é enviado. Ele vai para suas viagens missionárias. Ele viaja, ele sai da Síria, passa pela Turquia. Naquela época não tinha esses nomes ainda, era chamado outros nomes, mas hoje em dia o que é a Síria, o que é a Turquia, a Arábia, a Europa, a Itália, Roma, Espanha, todos esses lugares Paulo passava. E aqui a gente vai, no capítulo 17, ler uma parte de suas viagens antes de Paulo ser preso e ser deportado, ser transportado para Roma para ali ser julgado. Então, em honra ao único Deus que existe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 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 que nos livra de nossos pecados, que nos livra de nossos temores, lemos a sua palavra como está escrita pelo sangue de Jesus no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 1. Depois de passar por Anfípolis
e Apolônia, Paulo e Silas chegaram à cidade de Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados deu-lhes ensinamentos com base na lei, explicando e provando que o Messias deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e que este Jesus Cristo que lhes anuncio é o Messias. Alguns dos judeus foram convencidos e uniram seu destino ao de Paulo e de Silas. A mesma coisa fizeram muitos gregos tementes a Deus e muitas mulheres de alta posição. Até aqui por enquanto, minhas irmãs. Depois de ter passado pela região da Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegam em Tessalônica. Lembra dos tessalonicenses? Tessalonicenses são pessoas da cidade de Tessalônica. Então Paulo chega em Tessalônica. E a Bíblia diz que, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados seguidos, dando ensinamentos, pregações, mostrando na lei. O que é a lei? O livro dos profetas e os livros de Moisés, de Gênesis a Malaquias, Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos, Deuteronômio, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Então todos os livros do Velho Testamento. Paulo ele pegava esses rolos, esses livros, e mostrava: olha, o profeta está dizendo isso, Moisés disse isso sobre o Messias, tal pessoa disse isso sobre o Messias, está escrito isso aqui no livro de Salmos. E olha Jesus o que ele fez aqui, Jesus fez igual, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, em cumprimento a tal profecia. A Bíblia diz que era costume de Paulo chegar na cidade e já ir para a sinagoga para ensinar aos judeus o que Jesus fazia, o que ele faz e quem ele é, o Messias. Porque os judeus eles sabiam muito de Gênesis a Malaquias, mas muitos não conheciam nada sobre Jesus. E muitos escutavam histórias distorcidas sobre Jesus, porque os fariseus espalharam uma história distorcida que Jesus fez coisa errada e que Jesus fez aquilo. E até hoje, essas histórias erradas e distorcidas perduram, insistem na mente do povo de Jerusalém, ao ponto de eles chamarem Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder, chamarem Jesus de feiticeiro. Para um judeu, se você perguntar quem é Jesus para um rabino, ele vai dizer que Jesus era o que eu acabei de dizer para vocês. Então vocês percebem que Israel não é uma terra tão santa assim. Esses ensinamentos distorcidos sobre quem é Jesus vêm desde a época dos fariseus até o dia de hoje. E continuam lá ensinando as mesmas coisas distorcidas, que Jesus foi um idólatra, coisas absurdas que eu não gosto de falar aqui, e eu não vou falar porque eu me sinto mal só de lembrar das coisas. Porque eu sei que Jesus é o Messias. Mas muito bem, Paulo ele vai segundo o seu costume, não era uma coisa que aconteceu uma vez. Paulo tinha o costume de entrar em uma cidade, procurar uma sinagoga e ir aos judeus explicar sobre Jesus através do Velho Testamento. A Bíblia diz que alguns judeus foram convencidos e eles creram e se uniram a Paulo e Silas. E mulheres de alta posição, mulheres ricas também. Assim como muitas pessoas gregas que não eram judeus, eram gregos, estrangeiros, mas creram em Jesus. A Bíblia diz que alguns dos judeus, não todos. Então, sabendo de todas essas coisas, seguimos o texto, versículo 5.
Os judeus incrédulos, porém, ficaram com inveja. Por isso reuniram alguns homens perigosos dentre a mais baixa classe que perambulavam perto da praça do mercado e deram início a um tumulto na cidade. Atacaram a casa de Jasson, esperando encontrar Paulo e Silas e levá-los para a multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos até as autoridades da cidade e gritaram: esses homens que têm transtornado o mundo todo chegaram aqui e Jasson permitiu que eles ficassem em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos do imperador romano, porque afirmam que existe um outro rei, Jesus. As palavras dos judeus incrédulos agitaram a multidão e as autoridades, de modo que só depois de Jasson e os outros irmãos terem pago a fiança estipulada, eles os deixaram ir. Então, logo anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tá lá Paulo e Silas pregando. Um homem chamado Jasson recebe eles em sua casa. Hospeda Paulo e Silas. Os judeus incrédulos ficaram com inveja de Paulo e Silas porque eles pregavam a verdade. E o povo começou a acreditar na verdade e deixou aqueles judeus incrédulos de lado e começaram a seguir a verdade. Então os judeus incrédulos perderam os holofotes, desceram do palco e ficaram com inveja não de Paulo nem de Silas, mas de Jesus Cristo. Porque o povo estava maravilhado pelo ensino de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo e por amor a Jesus Cristo. Então as pessoas incrédulas, judeus que não creram no Evangelho, ficaram com inveja. Viram que o povo já não queria mais ir para a sinagoga, queria agora só saber de Jesus Cristo, não mais de rabino tal, não mais de fariseu tal, mas de Jesus. A inveja foi tão grande que eles contrataram bandidos que ficavam perambulando pelas praças, perto do mercado da cidade de Tessalônica. Eles reuniram os bandidos, as pessoas da mais baixa classe, e fizeram um tumulto, invadiram a casa de Jasson, que era o irmão que estava hospedando Paulo, esperando que Paulo e Silas estivessem lá dentro da casa, mas não encontrando Paulo e Silas, eles agarraram Jasson, que era o dono da casa, e outros irmãos que lá estavam, arrastaram eles para as autoridades, para os soldados romanos, juízes romanos, e falaram: esses homens, Paulo e Silas, que perturbam o mundo inteiro, chegaram até aqui e Jasson recebeu esses homens em sua casa. Esses homens, Paulo e Silas, estão dizendo coisas que ferem os decretos do imperador romano, porque eles dizem que existe outro rei chamado Jesus. O tumulto ficou tão grande que só depois de Jasson e os outros irmãos terem pago a fiança que os juízes e os policiais, soldados, estipularam, falaram assim: olha, Jasson, e vocês outros aí que estão com Jasson, vocês vão ter que pagar tanto pra gente liberar vocês, é a fiança. A Jasson vai lá e paga. Então eles foram liberados. Anoiteceu naquele dia e Jasson e os outros irmãos enviaram Paulo para Bereia, porque sabiam que um tumulto maior poderia ser causado. Muito bem, minhas irmãs. Entendam uma coisa aqui, preste atenção uma coisa aqui. Qual foi a acusação dos incrédulos, dos judeus incrédulos, quando agarraram Jasson e foram até as autoridades? Esses homens que estão perturbando o mundo todo chegaram até aqui
Estavam falando de Paulo e Silas, né? Esses homens que estão perturbando o mundo todo chegaram até aqui e Jason recebeu esses homens perturbadores. Mas como é que Paulo perturbava o mundo? A gente acabou de ler como é que ele perturbava. Vou reler para vocês como é que ele perturbava o mundo. Livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 2. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados deu-lhes ensinamentos com base nas escrituras da lei, explicando e provando que o Messias deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos e que este Jesus Cristo que lhes anuncio é o Messias. Era dessa forma que Paulo perturbava o mundo. Paulo chegava e falava de Jesus. Paulo chegava e ele não colocava o povo para girar, não tinha esse negócio de manto, não tinha esse negócio de terra, não tinha esse negócio de forró, nem de seresta gospel. Paulo chegava e falava: olha, gente, vamos ler aqui o livro do profeta Isaías. Aí abria lá o livro do profeta Isaías, estava escrito assim: ele foi como uma ovelha muda, caminhando para o matadouro, esmagado pelos nossos pecados. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que estava sobre nós recaiu sobre ele. Aí Paulo explicava que essa escritura estava falando sobre o Messias. Aí Paulo conta a história de Jesus e todo mundo se dá conta que a história de Jesus bate diretamente com o que Isaías dizia. Aí o povo abriu os olhos e falou assim: gente, esse Jesus é o Cristo, é o Messias. E aí o povo cria. Era dessa forma que Paulo perturbava. A Bíblia diz que quando caiu as escamas dos olhos de Paulo, quando Paulo se converteu, que Ananias orou em Paulo, lembra lá no começo que eu falei de Ananias? Que Deus enviou um tal Ananias da cidade de Damasco? Ananias ora, cai as escamas dos olhos de Paulo, Paulo é batizado, Paulo se converte, e ali mesmo em Damasco Paulo começa a pregar, e diz a Bíblia que Paulo alvoroçou a cidade, perturbou a cidade, chacoalhou a cidade com suas provas de que Jesus era o Messias e é o Messias. Então era dessa forma que Paulo, onde chegava, chacoalhava a cidade. Ele não precisava fazer nada mais do que isso, nada menos do que isso. Somente explicar: olha, Jesus é Cristo, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, a raiz de Davi, aquele que era, que é e que há de vir. Por que, Paulo? Porque o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Oséias diz isso, e olha o que Jesus fez. Jesus fez isso, exatamente da mesma forma que os profetas disseram. Aí o povo abriu o olho, levava aquele choque. Jesus Cristo é o Messias. Aí todo mundo começava a se converter. Aí milagre acontecia, gente era batizada, e o povo que não queria isso, os invejosos, gananciosos, incrédulos, ficavam perturbados com isso. Era dessa forma que Paulo estremecia cidades, pessoas e governos. Com o evangelho. Então os irmãos enviam Paulo para Bereia. Paulo sai de Tessalônica, abandona, não vou dizer que ele abandonou, mas ele deixou os tessalonicenses. Quem se converteu, quem não acreditou, não acreditou. Paulo foi embora de Tessalônica, deixou os tessalonicenses. E ele foi enviado para Bereia. Vamos ver o que aconteceu em Bereia. Capítulo 17, versículo 10 do livro de Atos. Tão logo anoiteceu, estou relendo, né? O último versículo que a gente leu. Tão logo anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Assim que chegaram, foram à sinagoga.
Lembra que a gente leu no começo do capítulo? Paulo passou por Anfípolis e Apolônia. Paulo e Silas chegaram a Tessalônica e, como era do costume de Paulo, Paulo se dirigiu à sinagoga e por 3 sábados começou a pregar e explicar quem era Jesus por meio das escrituras sagradas do Velho Testamento. E como era do costume de Paulo, a mesma coisa acontece em Bereia. Então, olha como diz a Bíblia, assim que chegaram, foram à sinagoga. Então, logo anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Assim que Paulo e Silas chegaram a Bereia, foram à sinagoga, da mesma forma que eles faziam em todas as cidades. Chegavam na sinagoga e iam explicar sobre Jesus. Versículo 11. Porque era costume de Paulo fazer essas coisas, agir dessa forma. Versículo 11. As pessoas de Bereia eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônica, do que os tessalonicenses. Os de Bereia receberam a mensagem com entusiasmo, examinando as escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Muitos dentre eles vieram a confiar em Jesus Cristo, bem como certo número de mulheres gregas de elevada posição e muitos homens. Meus irmãos, Paulo chega em Bereia, Paulo e Silas chegam em Bereia, vão para a sinagoga como era do costume. Sempre Paulo chegava em uma cidade e ia procurar judeu para explicar quem era Jesus. E procurar também qualquer pessoa que quisesse ouvir, como gregos, que aqui dizem que se converteram também. Da mesma forma que em Tessalônica, aconteceu em Bereia. Judeus e gregos se converteram, embora alguns não se converteram, alguns se converteram. Só que preste atenção aqui, Paulo está lá pregando, ensinando. Olha, minha gente, Moisés disse isso sobre o Messias. Rei Davi disse isso sobre o Messias. No livro de Reis está escrito isso sobre o Messias. Isaías, Ezequiel e Jeremias falaram tal coisa sobre o Messias. Micaías falou isso sobre o Messias. Miqueias falou isso sobre o Messias. Então ele ia falando tudo o que o Messias tinha que fazer e tudo o que Jesus fez, cumprindo todas as profecias do Velho Testamento. Em sua vida aqui na terra, Jesus Cristo cumpriu todas as profecias a respeito dele aqui na terra. O profeta Isaías falava que ele tinha que nascer de uma mulher virgem. Aí Paulo explicava, olha, tinha uma mulher chamada Maria. O profeta Isaías disse que ele tinha que sofrer pelos pecados de outras pessoas, tinha que ser golpeado na cara, tinha que ser espancado. Aí vinha Paulo e falava, olha, Jesus ele sofreu espancamento, ele foi amordaçado. O livro de Salmos diz que a mão e os pés do Messias tinham que ser pregadas. Aí vem Paulo e explica que Jesus foi crucificado com as mãos e com os pés. Botaram pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Aí o povo de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque os de Bereia, eles creram, receberam a palavra com entusiasmo. Olha, Paulo, você quer falar sobre Jesus? Vamos falar de Jesus então. Estamos entusiasmados, animados, estamos cativados, queremos saber o que é que você tem para falar. Aí Paulo ia falando e explicando, e o povo ia lá no Velho Testamento ver se era isso mesmo que Paulo estava falando. Ia conferir nas escrituras se o que Paulo dizia era verdade. Vou reler para vocês. No capítulo 11, as pessoas de Bereia eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Eles receberam a mensagem com entusiasmo, examinando as escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Então Paulo dizia algo sobre Jesus, o povo de Bereia pegava um rolo da lei, colocava em cima da mesa, abria e falava, vamos conferir. Vamos conferir se esse Paulo está falando a verdade. Aí conferia, via que era verdade, realmente Paulo está falando a verdade, o Messias tem que sofrer.
Realmente o Messias tem que morrer? Realmente o Messias tem que ressuscitar? Realmente o Messias tem que vir, tem que estar numa família de uma mulher que foi virgem? Realmente o Messias ele tem que vir João Batista antes? Realmente? Realmente, Paulo, você está falando a verdade. A gente crê em Jesus. Minhas irmãs, muitos pastores ensinam que não devemos questioná-los. Muitos pregadores e teólogos ensinam que não devemos questioná-los, porque eles têm autoridade de pastor, são ungidos de Deus, são levantados por Deus e têm autoridade, e não questionem o ungido de Deus, porque é ungido de Deus. Mas, minhas irmãs, a Bíblia fala que o povo da cidade de Bereia botou Paulo à prova, colocou Paulo à prova. Vamos ver se esse apóstolo Paulo está falando a verdade mesmo. Minhas irmãs, Paulo foi colocado à prova. Paulo, nada mais, nada menos do que Paulo. Claro que Paulo não é melhor do que ninguém, mas ele era apóstolo. Ele tinha dons, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha Deus. Um homem arrependido e quebrantado, com um coração sincero para o Evangelho, foi colocado à prova. Aí eu me pergunto, por que eu, Tiago, que não sou apóstolo, não tenho muitos dons, não sou missionário como Paulo, por que eu não posso ser colocado à prova pelas irmãs? Por isso que eu peço e suplico, só não dou ordem porque eu não tenho autoridade, né? Mas se eu tivesse autoridade, eu dava ordem. Me coloquem à prova. Perguntem a Deus quem eu sou e o que eu prego, se é verdade ou se não é. É por isso que eu ensino, minhas irmãs, e eu peço a vocês, eu suplico a vocês, que vocês sempre me analisem para saber se eu falo a verdade ou se eu não falo. Porque em algum momento, até sem maldade, eu posso errar algo. Então, quem estiver bem atento, poderá me corrigir para a edificação minha e dos irmãos. Muitas vezes não é nem por maldade, mas eu posso errar. Agora tem gente que faz o erro pela maldade, né? E isso a gente deve colocar à prova muito mais. Mas eu também devo ser colocado à prova, eu que estou pregando. Se Paulo foi colocado, Paulo, apóstolo, viu Jesus Cristo, por que eu não posso ser colocado à prova? Eu não entendo por que esses pastores ensinam isso. Isso, na verdade, é um costume que veio da Igreja Católica. Não questione o Papa, não questione o padre, que você vai estar blasfemando, porque ele é um filho de Deus, ele é um Deus na terra. Esses pastorezinhos que só servem para pastar, não serve para pastorear, serve para pastar, mas para pastorear não serve. São filhotes da Igreja Católica, nada mais, nada menos. Porque a Bíblia nos ensina a colocar pregadores, evangelistas, missionários, todo mundo à prova, até mesmo o meu coração. A Bíblia diz que não devemos confiar em nós mesmos, quanto mais no outro. Então deve ser colocado à prova. Me coloquem à prova. Vejam se eu estou falando a verdade. Vejam se eu estou mentindo. Perguntem a Deus quem eu sou. Eu sei que possivelmente Deus vai revelar que eu tenho algum pecado, porque eu sou pecador. Ele pode dizer, olha, Tiago, ele é um homem irritado. Tiago é um menino que ele tem um problema sério com a irritação. Tiago tem um problema nisso. Tiago tal dia cobiçou. Tiago tal dia chamou palavrão. Tiago tal dia... Mas eu falo com a segurança, sabendo que Deus até pode revelar um pecado meu para você. Mas porque eu tenho a certeza que de todos eles eu estou arrependido. E de todos eles eu evito ao máximo não cometer. É por isso que eu me lanço, para que vocês me analisem, me coloquem à prova, façam de mim o que quiserem. Porque na minha consciência eu tenho ciência de que eu não quero viver no pecado. Isso são atitudes de uma pessoa que não tem comunhão com o pecado. Pode ser pecador? Pode. Mas não ama o pecado e evita o pecado. Então essas pessoas que dizem, não me analise, não me questione, não pergunte a Deus, é porque tem medo de Deus revelar. É porque tem eu não vou dizer a expressão exata,
mas tem uma mão presa. Tem medo, está escondendo algo. Eu sei, eu tenho ciência de que Deus pode revelar para alguém aqui que eu peco em tal coisa, que eu tenho defeito, que talvez eu sou muito temperamental, que muitas vezes eu não me comporto bem. Mas eu sei que diante de Deus eu me arrependo e tento o máximo que eu consigo. Eu tento não cometer pecados. Então a minha consciência está limpa. Então eu peço a vocês que vocês coloquem a pregação que aqui é feita todos os dias, coloquem à prova, perguntem a Deus se é verdade essa pregação. E mais do que isso, analisaram, na questão de Paulo, analisaram a pregação. Eu peço a vocês que analisem também a mim, porque a Bíblia não só te dá autoridade, autorização para analisar a pregação e também analisar o pregador, e eu vou mostrar isso para vocês. No livro de 2 Pedro, vamos ler o livro de 2 Pedro em honra ao Senhor Jesus Cristo. Livro de 2 Pedro, no capítulo 14, diz assim, meus irmãos. Perdão, livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim, minhas irmãs. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, a vinda de Jesus, né? Façam tudo o que puderem para serem encontrados por Jesus Cristo sem mancha ou defeito e em paz. E pensem na paciência de nosso Senhor como libertação, como também nosso querido irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. De fato, ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os ignorantes e os instáveis distorcem para sua destruição, como também o fazem com as outras escrituras sagradas. No entanto, vocês, queridos amigos, pelo fato de saberem essas coisas de antemão, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos ímpios e caiam de sua posição segura. Continuem crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Libertador, Jesus, o Messias. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro ele fala assim, meus irmãos, Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus deu para ele. Veja que Paulo ele não escreveu com a sabedoria que ele adquiriu como fariseu, como o estudioso que ele era da lei, mas com a sabedoria que Deus deu para ele. E Pedro alerta, olha, tem gente que pega essas cartas de Paulo, essas cartas elas têm pontos difíceis de entender, mas os inconstantes, os incrédulos, os malditos, enganadores, eles distorcem essa palavra. Portanto, meus irmãos, no entanto, vocês, queridos amigos, pelo fato de saberem essas coisas de antemão, guardem-se, ou seja, tomem cuidado, para que não sejam levados pela maré, pelo erro dos ímpios e caiam de sua posição segura. Eles distorcem as cartas de Paulo, meus amigos. Eu sei que as cartas de Paulo têm alguns pontos difíceis. Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, mas eles distorcem as cartas de Paulo e distorcem todas as outras escrituras sagradas, desde Gênesis a Apocalipse. Portanto, vocês, meus amigos, que sabem disso de antemão, já são avisados de antemão, guardem-se disso, tomem cuidado com isso, para que vocês não sejam levados no erro dos ímpios e vocês possam cair de sua posição segura. Isso é a salvação. Então, analisem quem está pregando. Porque eu posso pegar aqui uma carta de Paulo, posso distorcer para vocês aqui agora. Pelo sangue de Jesus não vou fazer, mas eu poderia.
se eu tivesse algum interesse obscuro, eu poderia pegar o livro de Apocalipse aqui e começar a pregar de um jeito totalmente sem sentido. E muitos têm feito isso. E aí que está o perigo, as pessoas não querem analisar. E quando analisam, quando identificam um falso pregador, ficam caladas. A Bíblia chama esse tipo de gente, no livro de Ezequiel, de cachorro mudo, que não late. Porque vê o erro e não faz nada. Não denuncia, não fala tá errado. Para finalizar, minhas irmãs, vamos ler a primeira carta de João, próximo livro da Bíblia, no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim, olha, minhas irmãs. João escreve assim, olha, queridos amigos, não confiem em qualquer espírito, pelo contrário, testem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito Santo de Deus deste modo. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio como um ser humano procede de Deus. E todo espírito que não reconhece Jesus Cristo não procede de Deus. De fato, esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele está vindo. Bem, ele está aqui agora. Já está no mundo. Filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Se quem nega Jesus tem o espírito do anticristo, eu pergunto, quem é que está agindo na mente dos judeus, na mente dos governantes de Jerusalém, na mente dos governantes de Israel? Porque o povo insiste em chamar o maldito de santo. Porque a própria Bíblia diz, ai daquele que diz ao bem mal e mal o bem. Então o apóstolo João chega e fala assim, aquele que negar Jesus e que disser que ele não veio à terra e que ele não é o Messias, é o espírito do anticristo. Eu pergunto para vocês, quem é que está agindo na terra que é chamada de santa, de terra santa? O apóstolo João ele fala semelhante ao apóstolo Pedro. Testem os espíritos, vejam se a pessoa está falando pelo Espírito Santo, pela carne. Vejam, testem, façam testes, façam provas, analisem. Não estou dizendo para você olhar para uma pessoa e você já dizer logo, eita, essa aqui eu não fui com a cara dela, ela não está com Deus não. Não, você tem que analisar os frutos, tem que analisar como ela fala, como ela age, o que ela fala, o que ela age, qual o sentido dela, qual a intenção dela. Lembra da carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse? Jesus Cristo fala assim, olha, eu sei o quanto você tem lutado, trabalhado arduamente, você tem testado aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, e vocês descobrem que eles são mentirosos. Olha o exemplo que a igreja de Éfeso dá para nós. Aquilo não era um defeito da igreja de Éfeso. O defeito era que eles faziam tudo isso, mas sem o amor, sem o primeiro amor. Mas o que eles faziam era correto. Mas faziam o correto da maneira errada. Faziam sem amor, sem o primeiro amor. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer como a igreja de Éfeso. Analisar quem se diz ser emissário, quem se diz ser apóstolo, quem se diz ser pastor, quem se diz ser pregador de Deus. Jesus ele não diz que isso é o defeito, ele diz que isso é uma coisa boa. Olha, eu sei como você tem trabalhado duro, você tem sofrido por mim, você tem testado quem se diz ser apóstolo e descobre que eles não são. Aí depois de Jesus ter falado tudo isso, Jesus parte para o defeito. Mas eu tenho uma coisa contra você. Você tem deixado o seu primeiro amor. As coisas boas que você faz eu sei, mas você tem um defeito, você deixou o seu primeiro amor. Portanto, deixe esse pecado, abandone esse pecado, volte-se, lembre-se de onde você caiu, senão eu tirarei o seu candelabro do lugar.
Então, minhas irmãs, até o livro de Apocalipse tem exemplos da igreja testando pessoas que se dizem ser de Deus e descobrem que essas pessoas não são de Deus. E Jesus Cristo coloca isso como um ponto positivo. Então me testem a pregação, testem tudo que vocês ouvem. É assim que a Bíblia ensina. Vocês podem achar defeitos em mim, e quando acharem, falem para mim, para que eu possa me corrigir, para que eu possa ser edificado. Eu sei que eu tenho muitos defeitos. E eu luto contra eles, contra pecado, contra a carne, contra pensamentos, contra falhas, contra enfermidades. Mas se por acaso, no meio dessa luta, eu deixei a minha atenção se desviar e deixei algum defeito passar, e eu não notei, mas vocês notaram, é para falar. A Bíblia está mandando, não sou eu. Então sigam as ordens da Bíblia. Isso eu falo para todos os pregadores e para mim também. Porque quem quer pregar tem que se responsabilizar. Não é assim? Quem quer entregar uma encomenda não tem que se responsabilizar pelo pacote? Quem quer entregar uma mensagem não tem que se responsabilizar pela mensagem? Quem quer trabalhar com cargas não tem que se responsabilizar pelo equipamento, pela carga? Da mesma forma, quem quer trabalhar no Evangelho se responsabilize pelos seus atos. Porque aqui eu não estou tratando de uma encomenda, não estou tratando de uma carga, eu estou tratando de pessoas, da sua alma. Eu preciso alimentar você. Claro que eu não alimento por mim mesmo, porque eu sou pó mortal. Mas se Jesus Cristo dá o pasto na minha mão, a minha obrigação é levar a sua boca. E a sua obrigação é comer. Mas se por acaso eu deixo de dar um pasto bom e começo a dar um pasto que está estragado, você deve reclamar comigo. Com certeza e com toda certeza. Porque a autoridade quem te dá é a Bíblia. Amém? Faça como os de Bereia, faça como a igreja de Éfeso. Claro que você não vai viver fora do primeiro amor, isso é pecado. Mas teste quem se diz ser emissário de Deus, quem se diz ser apóstolo, quem se diz ser pregador. E talvez você descubra alguém que não é verdadeiro. Faça como Pedro ensinou, faça como João ensinou, faça como o Senhor Jesus ensina em toda essa escritura, em toda a escritura. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que o simples ele acredita em todas as palavras, mas o sábio ele vê bem onde pisa. Cuidado para não pisar em terreno escorregadio. Aí é o que entra o que o apóstolo João falou. Meus irmãos, apóstolo João não, apóstolo Pedro. Meus irmãos, cuidado para vocês não caírem da sua posição segura. Amém, minhas irmãs? Essa foi a palavra de hoje. Eu espero que tenha sido de edificação para vocês. E dando graças ao Senhor Jesus Cristo por sua palavra, por seu ensinamento. Eu gosto sempre de perguntar e continuarei a perguntar. Minhas irmãs, vocês viram algum defeito na pregação? Alguém tem algo a acrescentar? Alguém tem algo a dizer sobre a pregação? Dando graças ao Senhor Jesus Cristo? Graças a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tem algo a dizer, minhas irmãs, sobre a pregação?